Fala pessoas, dia 17/5, quarta-feira, e vamos às notícias. Vou repetir uma, porque é importante aqui do Léo Lins, tá? Porque realmente até a esquerda, até os artistas que fizeram L, mandaram você fazer o L, todo mundo fazer o L porque é a coisa mais linda do mundo, ficaram revoltados com essa linha de piadas sancionadas pelo Lula, tá? Que tá deixando todo mundo com o cabelo em pé. Porque, decisão contra Léo Lins configura censura e inviabiliza a atividade humorística, diz jurista. E realmente, porque ele falou lá no Pânico, Léo Lins lamenta ordem contra seu show, revela obrigações judiciais e desabafa. Sobrou piada com o cara do Campari. Então vamos lá, aqui, olha aqui, vamos dar uma lida, o que ele pode fazer. Primeiro, ele não pode sair de São Paulo, tá? Mas, por exemplo, aqui, isso está como medida preventiva. Aí eu estou proibido de manter, transmitir, divulgar, distribuir, encaminhar ou realizar o download de quaisquer arquivos de vídeo, imagem ou texto com conteúdo depreciativo ou humilhante. Os temas envolvidos para a comédia de Lins estão raça, cor, etnia, cultura, religião e sexualidade. E ele falou no Pânico que simplesmente ele não vai poder fazer piada de nenhuma minoria, não só minoria, mas também questão de raça, nem contra a mulher, piada praticamente de nada. Como ele falou, sobrou só a piada com o cara do Campari. Nada, né? Só com o homem branco, porque de resto tudo é proibido. Só que eu falo, né? O pessoal da esquerda tá meio assim um pouco, vamos dizer, se sentindo ameaçado. Mas se você pegar um trecho, né, do show do Léo Lins, ele faz uma crítica muito direta e forte contra o Lula. Então eu acho o seguinte, enquanto tiver artistas alinhados, eles fazem vista grossa, mas se tiver pessoas contra o atual governo de grande alcance fazendo piadas, eles vão achar alguma para poder derrubar. E o Léo Lins foi um dos primeiros. E eu digo, é complicado, porque teve cara que fez o L, que nem o Thiago Ventura, né? Ele apagou esse tweet aqui, VTNC, citando, chegou a 1 milhão de pessoas. Ele disse, hoje eu recebi mais faz o L do que no dia que eu fiz a piada. Aí, é impressão minha ou vocês estavam só esperando a hora, né? Que rancor. Só que eu também, dei o RT, ele apagou aqui, esse tweet foi excluído pelo autor do tweet. E coloquei a foto dele fazendo o L, que ele fez vários vídeos falando que ia fazer o L, né? De forma indireta, né? Como se não pudesse falar sobre política, mas deixando muito claro o seu posicionamento. E como o brasileiro dá risada, tudo é festinha, com certeza absoluta fez a cabeça de muito moleque, muito jovem aí, em relação a isso. E ele também fez esse tweet que ele apagou, que ele falou, chama o VAR. Só que é o problema que o VAR veio de verdade, né? Olha só o Twitter como tá perigoso. Quando forem avisar que esse projeto de lei foi sancionado pelo Lula, mas é de 2021, de uma deputada bolsonarista, inclusive. Eu não sei, né, de que deputado que foi, mas aí o Twitter, olha só, contexto adicionado pelos leitores. A mensagem incluída pelo comediante tem conteúdo inverídico. De acordo com o Diário Oficial da União, com sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PL 4566, dos deputados Tia Heron e Bebeto, PSB, o substitutivo do relator senador Paulo Paim, do PT. Então o que eu digo? Ele postou isso aí do bolsonarista, pra mim tanto faz quem é o deputado, até tem vários deputados bolsonaristas traidores na história aí dos últimos 4 anos, mas quem sancionou foi o Lula. Uma lei que deixa muito difícil um humorista, ainda mais se for de direita, fazer qualquer tipo de piada. E aí esse Thiago Ventura tá sentindo na pele que talvez se ele não tiver muito alinhado, fica preocupado. Não sei porque estão se preocupando tanto, mas é isso, né? E olha só, não foi só o Thiago Ventura. Temos aqui, Porchat faz defesa debilóide de humorista racista e é detonado nas redes. O DCM atacando até o Porchat, que é tão de esquerda. O pessoal pega fogo o cabaré. Porque, sinceramente, o pessoal do meio artístico tá preocupado. Pois é, a gente avisou, né, que o comunista ele não vem pra brincadeira. Né? E aqueles, né, que são amigos do rei, né, ou têm um pensamento parecido, são completamente, assim, vamos dizer, perdoados de tudo. Mas imagina políticos que tiveram problemas no passado e compartilharam aí palco com o Bolsonaro. O que acontece com eles? Acontece isso aqui, Fachin pede 33 anos de prisão para Collor em regime fechado. A denúncia da Procuradoria-Geral da República afirma que entre 2010 e 2014, quando era senador, Collor usou influência política para nomear aliados e diretorias estratégicas, né, da BR. A STF tem 2 votos para condenar Collor e retomará julgamento na quinta. Então, além do Fachin, Moraes também votou a favor, e aí provavelmente o Collor, que ficou do lado do Bolsonaro, vai rodar. Bolsonaro estão tentando, né? Estão indo atrás de cartão de validação, de joia e tal, tá difícil.
Mas o Collor é mais fácil, né? Fachin é o relator de uma ação contra o Collor em um caso que envolve supostos pagamentos de propinas em contratos da BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. As investigações começaram na Operação Lava Jato. Mas alguns vão ser perdoados. Quem não vai ser perdoado é quem, vamos dizer assim, conversava com Bolsonaro. Bolsonaro e ministro do TSE tiveram encontro secreto antes de julgamento. Mostram mensagens do celular. Lembra os celulares? Conseguiram aí uma troca de mensagens, um suposto encontro. A gente fica se perguntando se o pessoal da esquerda se encontrava. Não, isso aqui parece um belíssimo crime para eles, né? E olha só que interessante. Esse ministro é o ministro Carlos Orbach, que ele abre mão de ser reconduzido ao TSE. Ele desistiu de voltar ao TSE, acho que depois aí de 6 anos. Falou assim, não quero mais. Por quê? E a gente precisa lembrar de detalhes assim que pouca gente vai lembrar. Mas olha isso aqui, Moraes faz sinal de degola no TSE e bolsonaristas questionam. A matéria não fala, tá? Ele falou que, aqui tá escrito, passar a palavra para a ministra Maria Cláudia Buchianeri. Mas na verdade quem falou antes dele foi o Carlos Orbach. Depois que o Carlos Orbach fala, ele faz esse gesto. Você vê que o cara não quer mais voltar pro TSE. Esse é o Brasil, né? Não podemos dar muitos detalhes, mas o que eu mostro aqui, para quem, né, entende minha palavra, né? Minha palavra basta. Decisões de Moraes devassaram o dia a dia do gabinete de Bolsonaro com quebras de sigilo. Então, desde 2021, Moraes ele tem muitos acessos, muitas coisas, inquéritos, foi facilitando muito aí cercar o Bolsonaro. Uma quebra ordenada ainda em 2021 permitiu à Polícia Federal acessar a nuvem em que eram armazenadas todas as conversas do tenente coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente. Então tem um monte de coisa para fortalecer narrativas, né? Compras, fez uma compra, passou dinheiro para Michele, um monte de coisas. Eu fico me perguntando se acharam questões de milhões roubados do Brasil. É isso que eu quero saber, né? Não quero saber de cartão de validação. Teve montantes milionários, né? Teve aí luxo, né? Como está tendo agora o governo do Lula? Não sei, né? É isso que a gente se pergunta. E aqui olha como o pessoal reage. Como sempre eu mostro pra vocês que vocês adoram. Grande Alexandre de Moraes, avante, imbatível, só ouro, Xandão mandando bem como sempre. Parabéns para o Alexandre de Moraes. A casa da família Bolsonaro tá caindo e não vai ter oração em línguas de Micheque, que de jeito. Pessoal comemorando e admirando. E aí você vê como é que é o Brasil. Aí você vai falar, não, mas isso é minoria. Minoria? Será que é minoria mesmo? Ou as pessoas não tinham coragem de se declarar, né? E às vezes as pessoas não sabem. Boa parte da esquerda brasileira é porque não sabe, volta do trabalho, liga, vê a Globo News, assiste e fala assim, putz, isso aqui tá errado. Mas não tem pés próprios para andar, né? Anda através de narrativas da mídia. Assessor de Bolsonaro admite a emissão de certificado mesmo sem ter sido validado. E aí eu pergunto para vocês, por que você acha que tem gente que fez de tudo para não tomar? Porque a gente de alto escalão, próximo a pessoas poderosas, não quiseram, preferiram se arriscar a fazer isso. São perguntas. Aí você tem que se perguntar, e o outro lado que diz que tomou? Será que tomou mesmo? São perguntas que eu quero que você se questione, tá? Vídeo mostra Flávio Dino ameaçando representantes de Big Techs, diz aqui a redação Oeste. O ministro chamou liberdade de expressão absoluta de falcatrua. Ele deixou claro, o pessoal das Big Techs, falou o seguinte, ou vocês colaboram, se você não colaborar, vocês vão ser aí investigados, vão fazer parte da investigação. Se o que acontecer, vocês vão ser responsáveis. E aí, vão ficar na linha ou não? Mais ou menos isso. Botou os caras na parede. E é isso que eu falo. O Brasil está sendo o país assim, mais forte em relação contra as Big Techs. Acontece fora do Brasil. Mas aqui no Brasil é sem igual. Tá muito vermelho, né? Câncer de intestino, como o de Emílio Surita é um dos mais comuns do Brasil. Comum, gente. O apresentador Emílio Surita do programa Pânico passa por um tratamento de câncer de intestino, também chamado de câncer coloretal. Esse é o terceiro tipo de tumor mais frequente no Brasil, excluídos o de pele não melanoma. Segundo estimativas do INCA, Instituto Nacional do Câncer, 45.600 novos casos de tumores coloretais devem ser identificados em todo o país por ano entre 2023 e 2025. E eu me pergunto como é que eles têm essa previsão? Como é que eles conseguem prever isso aí? Não tá estranho? Tá estranho? Nos últimos anos, algumas celebridades também foram diagnosticadas com o mesmo câncer, como as cantoras, né? Preta Gil e Simone. Pelé também enfrentou a doença, que se espalhou e provocou a morte dele em dezembro do ano passado, desse ano, 2022. Então, o que eu falo? Como é que tanta gente famosa tá apresentando isso aí? É comum você ver em tão pouco tempo tantas celebridades com o mesmo tipo de câncer. O que está acontecendo? Não só o mesmo tipo, mas vários outros, mas parece que esse mais é incidente. O que acontece? O que está acontecendo no mundo?
É normal isso aí? Como é que eles conseguem fazer previsões? Pois é, tem coisa estranha, né? Uma vez foi comentado isso no cercadinho em volta do Bolsonaro, ele deu só aquela, né, indiretas. Mas infelizmente o brasileiro, não só o brasileiro, no mundo todo, tá? Isso aí realmente pegou o mundo todo. Questionar é importante. Da onde vem? Qual é a causa? Pode ser várias coisas. Pode ser alimentação, algum tipo de produto que está sendo utilizado de um consumo amplo. Que tipo de produto é esse? O que está acontecendo com as pessoas? É normal tanta gente famosa ter isso aqui? Eu não considero, nunca vi isso na minha vida, tá? Após visitar feira do MST, Alckmin vai para o almoço da bancada ruralista e afirma: invasão não pode ser tolerada. Depois de 3 dias. A declaração ocorreu 3 dias após o PCDBista visitar uma feira de orgânicos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Do nada mudou assim, ó. Do nada. O Alckmin tá, vamos dizer assim, bem diferente. E sabe o que? Uma das notícias mais importantes de hoje, para quem tem sabe, já faz mais a fundo, já pesquisa mais, questão internacional, olha isso aqui. Olha essa foto, olha com o que ele se encontrou. Hoje, Lula foi pro Japão, se encontra com nada mais nada menos que Klaus Schwab. Vou ler aqui. Encontrei-me hoje com o presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, com quem tratei de temas importantes do panorama internacional atual. Discutimos as perspectivas de desenvolvimento sustentável no Brasil, como indústria de baixo carbono, bioeconomia e a adoção de novas tecnologias para a transição verde. De ponto de vista geopolítico, Schwab qualifica o Brasil como biopotência. Destaquei a necessidade de reforçarmos os laços econômicos e comerciais entre os países, a fim de combater a fragmentação das relações internacionais. E aí eu te falo, Klaus Schwab na verdade é um poder absoluto mundial. E está conversando justamente quando o Lula sai e vai direto no Alckmin. E quando a gente falou em vídeo exclusivo há 2 anos aqui, a gente vem conversando, eles precisam de uma pessoa que consiga sustentar as ideias globalistas bem. Lula está sendo usado até por enquanto, está muito útil, porque os globalistas, eles adoram o comunismo. Eles vão utilizar até o necessário. Infelizmente, com o sofrimento do povo. E essa aqui é a mais importante notícia, provavelmente dos últimos tempos, tá? Porque isso aqui significa muito, né? Supremo Tribunal Federal extingue condenação de Paulo Maluf. Já está com seus 92 anos, né? Mas olha, no mês passado o Ministério Público de São Paulo informou a devolução de mais de 150 milhões à Prefeitura de São Paulo como parte de um acordo que envolve a família de Paulo Maluf. Segundo o órgão, parte do dinheiro desviado nos anos de 90, na época em que era prefeito, foi utilizado para comprar ações da Eucatex. Isso aqui, para quem é da época, eu lembro de várias coisas do Paulo Maluf, mas é interessante que mais um aí tranquilo, inocentado, a família dele, tá tudo suave, porque se tiver alinhado, beleza. Se não tiver, né? Tudo bem que ele teve um dinheiro aí devolvido. Mas enfim. 4 em cada 10 alunos brasileiros do 4º ano não dominam a leitura de pesquisa. E aí eu te digo, é por isso que o Brasil tá desse jeito. E a Amanda fala, o português já é difícil e ainda querem mudar para todos. Pois é. Você vê como é a prioridade. O brasileiro mal sabe ler, né? Dificilmente vai se informar, vai atrás de notícias, né? Na verdade, até quando você lê para ele, as pessoas, não, tá chato, né? É importante saber. E aí, pautas globalistas no Brasil são quase que chover no molhado, né? Tá tudo completamente desgraçado e eles querem detalhes da língua portuguesa e mudar mais ainda. Falar nisso, o Lula também mudou a língua portuguesa, para pior na minha opinião, né? Folha de São Paulo. Brasil fica entre os últimos em prova internacional de alfabetização com 65 países. Se não é o último, porque o Brasil sempre foi o último. E como a gente vai, né, curar um país com problemas desse, né? É aquilo. As informações, é o único... Olha, todos os países que eu conheço praticamente, a maioria das pessoas fala inglês, né? Países bem pobres, você vê pessoas que falam inglês, falam francês. E no Brasil é muito difícil você encontrar alguém que tem inglês e consegue comparar o Brasil com um país de primeiro mundo. Porque quando você está fechado, por isso que o Brasil... Ele é quase um país comunista, não assim oficial, porque a gente fica muito numa bolha, acha que o Brasil é muito bom. E sabe quem faz dinheiro no Brasil? Quem pega ideias lá de fora e traz para cá, porque o pessoal acha que é novidade, né? Justiça nega recurso e confirma a falência da Livraria Cultura. Mas fazendo mais sentido aí as notícias aí que falei. Falar em livraria bem também, né? Teve falência, só que a falência foi muito mais sinistra e bizarra, que são segredos da direita, né, que a gente não pode nem falar, porque o pessoal fica chateadinho. Mortes de crianças e adolescentes por PM caem 66% após câmera corporal em São Paulo. E eu não acredito.
tá? Simplesmente não acredito. Como se PMs matassem crianças. A notícia deixa mais ou menos isso aí, tá? Eu digo, existe um projeto que, inclusive, né, lembra quando teve pessoal da esquerda, temos que desfazer a polícia militar, né? Fim da polícia militar. E aí eu vou ler mais globalista com globalista agora. Hoje o vídeo tá bem globalista. Olha o que o Elon Musk fala. Vou dar uma lida por cima para não ficar muito declarado. Disse perfeitamente, ele respondeu um cara aqui, né? Entre outras coisas, o Soros identificou astutamente uma grande oportunidade de arbitragem nas escolhas para promotores públicos, onde uma quantia relativamente pequena de dinheiro tem uma influência descomunal. As instruções de Soros para seus promotores de estimação foram, essencialmente, para minimizar o processo até mesmo de criminosos violentos. E é por isso que um criminoso, alguém que já havia esfaqueado seu colega de quarto, poderia agredir brutalmente Dave Chappelle no palco com a mesma arma mortal e receber apenas uma contravenção. Aí eu lhe pergunto, que caso é parecido com esse? Você viu que alguém foi esfaqueado e você nunca sabe quem mandou, falaram que o cara é louco, não aconteceu nada com ele, como é que funciona, né? E aí você vê que globalistas, eles trabalham para a destruição do país, para ele ficar sensível. Questão cultural, para deixar os jovens cada vez mais perdidos, a violência cada vez mais difícil, o povo fica sempre com medo, sempre olhando ao redor, sempre estressado e fica um povo fácil de controlar. Infelizmente, pouquíssimas pessoas acreditam nisso que a gente fala aqui, né? Mas quem tá aqui há muito tempo sabe. Infelizmente, somos minoria, né? Porque a maioria das pessoas não acha tudo isso muito teoria da conspiração. Mas o Elon Musk está falando. E por isso que, por mais que Elon Musk fez escolha errada, da Lindell Carino, né? Colocou como CEO, ele simplesmente tem aí um ponto divergente no meio dos globalistas, e isso já é algo que, no inferno que vivemos hoje, é muito importante. Plano inclui reduzir 52 milhões em despesas, porque Marisa vai fechar 91 lojas em 2023 com parte de processo de reestruturação. Reestruturação fechando 91 lojas. Pois é, o Brasil está em colapso. Bolsonaro é condenado a pagar 30 mil por relacionar Aziz à PEDO. Ora, nem podemos falar muito detalhe nisso aqui, mas eu só falo o seguinte: 30 mil de vários processos que o Bolsonaro tem. Vai ser, assim, muita coisa contra ele. Você vê que tudo quando é contra o Bolsonaro é só rápido. E quando é do outro lado, todos são completamente inocentados de tudo, tá? E amigos do Bolsonaro também vão sofrer. A gente já falou aqui hoje, tá? Se Deltan recorrer, a STF poderá revisitar antigo julgamento sobre desembargador por fraude à lei. Ou seja, estão querendo impedir que Deltan recorra. Falei aqui de recorrer. Vamos ver se recorrer, se ele vai, se funcionará. Se não funcionar, é que o negócio tá feio mesmo para os sociais-democratas. Eu sempre falo, cadê o plano de vocês? Vocês bateram na gente, bateram no Bolsonaro, falaram que tinha, né, algum tipo de solução. O Lula tá acelerando. A esquerda tá se unindo e tá gostando do jogo. Tá gostando porque tá fazendo tudo. Tá calando todo mundo, né? Tá complicado. A maioria das vozes de direita estão sendo caladas. E aí, vai ficar assim mesmo? Vocês vão ficar assim mesmo? Caçado, Deltan dispara contra Alexandre de Moraes e ministro do TSE. E aí não tem muito o que fazer, né? Ex-procurador da Lava Jato disse ter, né, sido culpado por combater crime e que os corruptos e seus amigos estão em festa. Agora tá aí. Preocupado, né? Ele realmente estava fazendo, né, muitas movimentações que afetavam a esquerda aqui em 2023, mais até mesmo do que muitos conservadores, deputados de direita, né, que falavam que ia fazer, mas na verdade não fizeram nada, não temos o que fazer, né? E realmente está complicado. Não vou ficar atacando a direita aqui, mas realmente está muito complicado. O Deltan, que é um social-democrata que eu achei que teria um pouco mais de garra, né, e que poderia segurar um pouco, não está segurando. E por isso que eu vi o Moro. O tweet do Moro foi completamente low energy. Ele chegou assim e falou assim, infelizmente, tipo assim, espero que não chegue em mim. Mais ou menos isso. Tá, então você vê que o negócio está complicado, né? Ainda tem muitas notícias, tive que cortar algumas, né? Ainda tô para ver a questão do Marco Civil da internet, muitas coisas para acontecer. E eu peço encarecidamente que vocês ajudem o canal com o Pix, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, né? Então, é importante, se caso alguma coisa aconteça, a gente tenha tempo de reestruturar. Porque desistir, não temos escolha, tá? Diferente de muitos outros influenciadores que conseguem sair do país, eu ficarei com vocês. Se vamos queimar no mármore do inferno, queimaremos juntos, tá bom? Mas espero que vocês ajudem com o Pix, porque eu tiro as propagandas de propósito, tá? Dificilmente você vai ver um canal que faça isso. E também tem a questão do link da Amazon que você ajuda o canal, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.